1 Coríntios 13, versículo 1 ao versículo número 8, que diz assim a palavra do Senhor: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Irmãos e irmãs, nesta manhã eu quero falar sobre o que realmente importa é o amor. O que realmente importa é o amor. A lição mais importante que Deus quer que aprendamos aqui na terra, na nossa peregrinação, é como amar. Porque é quando amamos que nós somos mais parecidos com Jesus. O amor, ele é o fundamento de todos os mandamentos que Ele nos deu. Toda lei pode ser resumida neste único mandamento. E isto foi ensinado por Jesus Cristo e foi ensinado também pelos seus santos apóstolos, dos quais o apóstolo Paulo. Abram comigo aí Gálatas capítulo 5, versículo 14. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Paulo diz: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amados, Jesus ensinou, os seus santos apóstolos também ensinaram, que o amor é o fundamento de todos os mandamentos que Ele nos deu. Amar, ou aprender a amar altruisticamente, não é tarefa fácil, porque vai contra a nossa natureza terrena, que é egoísta. É por isso que temos toda uma vida para aprender a amar. Deus se interessa especialmente porque Ele quer que aprendamos a amar as outras pessoas
e as que fazem parte de sua família. Deus quer que sua família seja conhecida pelo seu amor, mais do que qualquer outra coisa. Nosso amor de uns pelos outros, e não nossas crenças doutrinárias, é o nosso maior testemunho que damos perante o mundo. Abram comigo aí João capítulo 13. João capítulo 13. Versículo 35. Versículo 34 e 35. João 13, versículo 34 e o 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Por quê? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, nosso amor de uns pelos outros, e não nossas crenças doutrinárias, é o nosso maior testemunho que devemos dar perante o mundo. Porque quem conhece a doutrina verdadeira, que é o Evangelho, este ama verdadeiramente uns aos outros, ou vai aprender a amar verdadeiramente uns aos outros. É da vontade de Deus que todos nós tenhamos uma associação íntima e constante com todos os crentes, para que possamos desenvolver a habilidade de amar. O amor, ele não pode ser aprendido solitariamente. Não podemos aprender a amar se vivemos solitários, separados. Temos que ter pessoas por perto para aprendermos a prática e colocarmos em prática o amor. Aí assim se evidenciará a verdadeira doutrina de Cristo. Como eu falei anteriormente, amarmos altruisticamente não é tarefa fácil. Vai contra a nossa natureza egoísta, a nossa natureza terrena. Temos que ter pessoas por perto para aprendermos a amar. Pessoas irritantes, pessoas imperfeitas, pessoas que muitas vezes nos frustram, pessoas frustrantes. E só assim é que nós vamos aprender a amar como Jesus nos amou. Por que, amados irmãos, estou falando isso? Porque muitas vezes, eu me coloco em primeiro lugar, muitas vezes nós somos irritantes. Nós somos ainda pessoas imperfeitas. Muitas vezes frustramos outras pessoas, decepcionamos outras pessoas. Mas mesmo assim, Cristo continua nos amando. Então não adianta se isolar, não adianta viver como um solitário, se desejamos colocar em prática
o que realmente importa, que é o amor. E nesta manhã, eu quero destacar 3 verdades importantes sobre o amor, com base aqui, principalmente do versículo 1 ao versículo 3. No próximo domingo, nós veremos a segunda parte dessa mensagem, que vai do 4 ao versículo 8. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui a primeira verdade aqui nesse texto. É que a melhor utilidade que se pode dar à vida é amando. A melhor utilidade que se pode dar à vida é amar ou amando. Amar deve ser a nossa principal prioridade como cristãos. Nosso objetivo primordial e a nossa maior busca deve ser amar. Amar não é uma parte boa de nossas vidas, mas é a parte mais importante que devemos desenvolver em nossas vidas. A vida sem amor, segundo o apóstolo Paulo, não tem realmente nenhum valor aos olhos de Deus. Paulo aqui, amados, e nós sabemos quem era o apóstolo Paulo, em quem Deus transformou o apóstolo Paulo num cristão, e vemos aqui pelos seus escritos, pela sua vida, que ele aprendeu verdadeiramente a amar, e ele mesmo coloca em algumas das suas cartas dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Porque Paulo tinha autoridade, porque vemos os traços do amor de Cristo na vida desse apóstolo chamado Paulo. Paulo diz aqui: ainda que eu fale em línguas dos homens, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É tudo vão. Então, você pode falar vários idiomas, você pode ter o dom de profetizar, de falar a palavra de Deus, Deus pode dar todos os mistérios da ciência a você, ter a fé que você diz que tem, você pode até distribuir seus bens e fazer tudo isso, e mesmo assim não está praticando o amor. Porque a vida, amados, ela se constitui de relacionamentos. 4 dos 10 mandamentos da lei moral de Deus, ele ensina sobre o nosso relacionamento, primeiramente, com Deus. E os outros 6 falam sobre o nosso relacionamento com as pessoas. Mas todos os 10 mandamentos de Deus, eles ensinam sobre o nosso relacionamento com Deus. Jesus resumiu: o que mais importa para Deus é amar a Deus e também as pessoas. Está incluso toda a lei de Deus, que envolve o quê? Relacionamentos. Relacionamento com Deus e também relacionamento com o próximo.
Veja o que é que Jesus diz aí, lá em Mateus 22. Mateus 22. Versículo 37 ao 40. Que diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Era o que a lei ensina e o que os profetas sempre ensinaram lá no Antigo Testamento. Ou seja, todos esses mandamentos ensinam sobre relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. Jesus diz que após aprendermos a amar a Deus, nós devemos aprender a amar os outros, que é o segundo propósito para as nossas vidas. O que é que Jesus quer nos ensinar? É que os relacionamentos, e não as nossas realizações, são o que mais importam na nossa vida. Eu posso dizer que sou a pessoa mais realizada, mas se eu não amo a Deus e, consequentemente, não amo a próximo, tudo, como diz o apóstolo Paulo, é vão. Em outras palavras, as ocupações, o poder, a fama, estas coisas se tornam grandes inimigos dos relacionamentos. O objetivo da vida cristã é aprender a amar tanto a Deus quanto as pessoas. A vida sem amor não tem realmente nenhum valor. Por quê? O amor, amados, ele é para sempre. Ele é eterno, continuará por toda a eternidade. O amor, ele deixa um legado. A forma de nós tratarmos outras pessoas é a influência mais duradoura que podemos deixar na terra. O amor é o segredo de uma herança duradoura. Qual foi o legado que Jesus deixou para a sua igreja? Que ele amou a todos indistintamente e ele nunca fez acepção de pessoas. E é isto que ele quer que nós deixemos, este legado. No leito da morte, jamais alguém vai dizer: tragam os seus diplomas, tragam os seus títulos, tragam as suas medalhas. Mas não. Quando a vida na terra chegar ao fim, as pessoas não querem ser cercadas por objetos. Elas querem pessoas que estejam o quê? Aos seus lados, confortando, chorando, junto com aqueles que um dia partiram. Amados, na eternidade, um dia quando nós estivermos lá,
Seremos avaliados por Jesus Cristo com base no nosso amor que aprendemos e desenvolvemos aqui na terra. Nossa maturidade espiritual é medida pela qualidade dos nossos relacionamentos que tivemos aqui nesta terra. No céu, Jesus não vai perguntar a mim e a você o seguinte: fale-me da sua vida lá na terra, como foi sua carreira, qual foi sua formação, como foi sua popularidade lá, como é que estava sua conta bancária lá nos dias que você teve lá na terra. Não. E Jesus nos mostra nas Escrituras como Ele vai nos avaliar lá na eternidade. Abram comigo aí Mateus 25. Mateus 25. Versículo 31 ao 46. Que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe respondeu: em verdade vos digo, que sempre que o deixardes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, amados irmãos, eu creio que esse texto não precisa de tanta interpretação. Na eternidade, nós seremos avaliados com base no amor que aprendemos através das Escrituras. A nossa maturidade espiritual será medida pela qualidade dos nossos relacionamentos que tivemos, primeiramente,
com os nossos irmãos, com o povo de Deus. Como é que está o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo Jesus? A forma, amados, que nós dizemos que amamos a Jesus é a forma de amarmos a família dele. Eu não posso dizer que amo a Deus de todo o meu coração se eu não suporto o meu irmão, nem vejo e falo mal do meu irmão. Isso é hipocrisia. Muitas vezes, amados irmãos, nós nos condenamos mesmo pelas nossas palavras. Dizemos que amamos a Deus sobre todas as coisas, mas não amamos o nosso próximo, e estamos mentindo. Não amamos os nossos irmãos como dizemos que amamos a Jesus de todo o nosso ser e de toda a nossa alma. Temos amado mesmo o nosso irmão, a nossa irmã em Cristo, como dizemos que amamos a Deus de todo o nosso ser, de toda a nossa alma. A forma que dizemos que amamos Jesus é a forma que nós devemos amar a família dele, que é a sua igreja, o seu povo. Porque tudo que nós levaremos para a eternidade será o caráter que nós vivenciamos no meio da igreja, se é verdadeiramente um caráter cristão e de boas obras feitas em Cristo Jesus. Ele vai rever em mim e em você como nós tratamos os nossos irmãos que dizemos que amamos verdadeiramente. A igreja do Senhor Jesus nos nossos dias, ao invés dela estar aprendendo a amar, a vivenciar o amor, estão criando guerra entre eles próprios. Isso é uma vergonha para o Evangelho. A igreja, ela tem que colocar em prática o amor que diz que ama a Deus. Aí será evidenciado que a igreja verdadeiramente está praticando a doutrina de Cristo. Veja o que é que diz o apóstolo Paulo, novamente, Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Paulo diz: Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aqui havia um grande problema na igreja da Galácia, que muitos judeus estavam se infiltrando, querendo voltar aos ritos judaicos e implementar a lei judaica. E Paulo diz: olha, saibam de uma coisa, nem circuncisão, nem circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor.
A circuncisão que vale é a do coração, que é feita por Cristo, de dentro para fora. Não a circuncisão que é externa da antiga aliança. Quando Cristo circuncida um coração mesmo, aí sim, essa fé virá atuando com o amor. Então, amados irmãos, se dissermos que temos fé, e esta fé não atua com amor, não é a verdadeira circuncisão. Não fomos circuncidados por Cristo. Amados irmãos, por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, sabe o quê? Abram comigo aí Romanos 12. Romanos 12 é um texto que nós lemos todos os domingos. Versículo 9 e o versículo 10. Olha o que é que Paulo diz: o amor seja sem o quê? Hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos, olha, cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, isso aqui é profundo. A natureza humana não aceita isso. Mas Deus nos ensina em sua palavra que o nosso amor seja sem hipocrisia. Tudo que nós levaremos para a eternidade será o nosso caráter e as nossas boas obras feitas em Cristo Jesus. Está lá em Apocalipse 14, versículo 13, que diz o seguinte, olha, se quiserem abrir, podem abrir suas Bíblias. Apocalipse 14, então vi uma grande voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Por isso, amados irmãos, nosso primeiro ponto diz o seguinte: a melhor utilidade que se pode dar a mim e à sua vida é amar. É amando. Mas tem um segundo ponto que eu quero destacar aqui, uma segunda verdade no texto lá de Paulo aos Coríntios. A melhor expressão do amor é o tempo. O tempo é quem vai mostrar se verdadeiramente nós estamos amando como Cristo nos ensina a amar. Dizer da boca para fora é fácil. A importância das coisas pode ser medida pelo tempo em que estamos dispostos a investir. Quanto maior tempo dedicado a alguma coisa, mais demonstraremos a importância e o valor que ela tem para cada um de nós. Se quisermos conhecer prioridades ou as prioridades de uma pessoa, observemos como ela utiliza o tempo. O tempo
é a dádiva mais importante que Deus nos dá. Nós só recebemos uma quantidade fixa de tempo que nos é dada por Deus. Nós podemos ganhar mais dinheiro, mas não podemos fazer mais tempo. Quando nós dedicamos tempo a alguém, estamos nos dedicando uma porção de nossa vida que jamais poderemos recuperar. É por isso que o maior presente que podemos dar a alguém é o nosso tempo, a nossa dedicação em amar verdadeiramente uns aos outros. Os relacionamentos são mais importantes para nós quando investimos nos nossos relacionamentos e usamos o nosso tempo dedicando uns aos outros e amando verdadeiramente uns aos outros. Por isso que a palavra de Deus diz que palavras apenas não têm valor se não forem acompanhadas pela prática. Eu posso dizer que sou um bom cristão, eu posso dizer que amo, eu posso dizer que eu olho para o próximo, eu posso dizer que amo sem hipocrisia, eu posso dizer que não faço acepção de pessoas, mas o tempo é que vai demonstrar em nossas vidas se aquilo que nós falamos verdadeiramente vai ser visto em nossas vidas, ou é visto em nossas vidas. Abram comigo aí um texto, 1 de João 3. 1 de João 3, o apóstolo do amor. Você quer conhecer o amor? Marca esse texto aí na sua Bíblia. Se você diz assim, eu conheço o amor mesmo, eu pratico o amor, medite nesse texto. Se você, 1 de João 3, versículo 16 ao versículo 18. Veja o que é que João diz. Nisto conhecemos o amor. Olha, João está se incluindo, viu? Ele como apóstolo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Irmãos, isso aqui é profundo. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Irmãos, isso não é tarefa fácil não. Sabe por quê? Você demonstrar amor a quem você ama não é nada demais, ou a quem ama você, isso aí é humano. Mas você amar a quem não lhe ama, a quem é seu inimigo, isso é divino. E só o amor de Deus é que pode fazer isto em nossas vidas. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Quem éramos nós? Inimigos dele. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. E agora no versículo 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor
de Deus. Irmãos, precisa de um intérprete aqui para entendermos essas palavras. Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, Deus coloca pessoas necessitadas em nossas frentes, e Deus nos concede recursos, e temos muito, e muitas vezes fechamos os olhos para não entregarmos. Isso é amor hipócrita. Não, eu vou falar para a igreja, para dar uma feira, uma cesta básica. Mentiroso! Mentirosa, você tem condição, faça uma feira e dê. É outra necessidade, ajude. E a igreja muitas vezes fecha, tranca as portas, faz barreiras para não dar auxílio aos necessitados. Isso é uma vergonha. Igrejas na internet fazendo campanhas para construir templos e mais templos, e talvez dentro da igreja tem irmãos, tem irmãs necessitando de ajuda, e fecha-lhe os olhos. Hipocrisia, amor hipócrita. Pastores ficam guerreando uns com os outros na internet. Quem é que doutrina mais igreja? Quem é a igreja que mais doutrinada? Quem é a melhor que prega a palavra de Deus? Isso é hipocrisia. Isso é uma vergonha. O povo, quanto mais aprende, quanto mais lê a Bíblia, quanto mais lê mais livros, mais os corações ficam endurecidos e mais egoístas, mais avarentos. Não tem diferença de Judas, que era o tesoureiro, que pegava o dinheiro, e aquela mulher vem com um perfume lá para lavar os cabelos de Jesus, perfumar Jesus. Isso é um estrago fazer isso. Não é estrago. Tem que ser usado para a glória de Deus. E Deus vai cobrar a cada um no dia do juízo. Deus vai cobrar a cada membro de igreja, a cada líder. Porque a igreja, o cabeça é Cristo. Nós somos os seus funcionários, nós somos os seus servos. Palavras apenas não têm nenhum valor para Deus. Amar, amados, significa abrir mão, ceder minhas preferências. Amar significa ceder muitas vezes o meu conforto, ceder os meus objetivos, abrir mão do meu dinheiro, da minha energia, do meu tempo em benefício para com o próximo. Isso é que é amar. Principalmente, como diz Paulo aos Gálatas, primeiramente aos domésticos da fé e depois aos demais. E Paulo lá, na continuidade de Romanos 12, quando ele diz: o amor seja sem hipocrisia.
lá no final, no versículo 20 e o versículo 21, ele diz: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A melhor expressão do amor, o tempo vai nos mostrar. Então, nós vemos em primeiro lugar, a melhor utilidade que pode se dar à vida, a nossa vida, é amando. A melhor expressão do amor, o tempo vai nos mostrar. E a terceira e última verdade, que eu quero aqui finalizar, é que o melhor momento para amarmos é agora. O amor é o que mais importa. Este deve ser a prioridade máxima em nossas vidas. Aproveitemos cada bem que tivermos para fazer o bem. Gálatas 6:10. Abram aí o texto, por favor. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E Provérbios também 3, são ensinamentos tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Provérbios 3, versículo 27 e o 28. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Então, o melhor momento para demonstrarmos amor, tanto para os domésticos da fé, como para os de fora, o melhor momento é o agora, é o presente. O amor, ele deve ter prioridade máxima. Não sabemos até quando teremos oportunidade para expressarmos o amor que Deus requer que venhamos praticar. Sabe por quê? As circunstâncias mudam, as pessoas morrem, os filhos também crescem. Às vezes, amados irmãos, esperamos para ajudar alguém. As circunstâncias, quando mudar e melhorar, eu vou ajudar. Olha, mas tal tempo eu vou ajudar aquele irmão, aquela irmã. Eu sei que ele precisa, eu sei que ela precisa. Aquele irmão, aquela pessoa pode morrer. Talvez até próprios familiares nossos estejam precisando de ajuda, e talvez eu e você, como cristãos, não chegamos juntos e não ajudamos. O melhor momento para amarmos é o agora.
Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos, ou aquele a que nós desejamos, ou colocamos até na nossa agenda, vai estar vivo amanhã. Se quisermos expressar o amor pelo qual nós aprendemos com Cristo, é melhor que nós façamos agora, tendo consciência de que algum dia ficará perante Deus, ou ficaremos perante Deus. Amados, e nós teremos que explicar, ou até ficarmos calados. E Deus pode questionar a mim e a você um dia na eternidade, através da nossa consciência. Olha, eu tanto que te dei, tantas oportunidades, tanto tempo, para você ajudar fulano e beltrano, seu irmão ou sua irmã, e você sempre adiando, e você sempre esperando que as coisas melhorem, que a situação melhore, e você morreu, está perante mim. O que é que você tem a me dizer? Temos que dizer nada. Irmãos e irmãs, que tenhamos essa consciência. A melhor utilidade que podemos dar à nossa vida é amando aos nossos irmãos e ao nosso próximo, os nossos familiares que Deus colocou em nossas vidas. A melhor expressão que nós demonstraremos do amor, o tempo vai mostrar. E o melhor momento para amarmos é agora, é no presente. Não podemos esperar, não, eu só vou amar, só vou me dedicar mais depois. Não. Por isso que no próximo domingo nós veremos as virtudes do amor. E porque Paulo vai dizer aí a partir do versículo 4, o amor, ele é paciente, ele é benigno, não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Irmãos, quando nós olhamos aqui o contexto pelo qual Paulo escreve aqui esse capítulo 13, muitas pessoas usam esse texto, não é errado usar, em cerimônias de casamento. Não é errado orar, mas o contexto aqui mostra, é porque dentro da igreja de Corinto estava tendo confusões, problemas, que os irmãos diziam que amavam uns aos outros, mas na prática e na verdade eles não amavam, não eram pacientes uns com os outros, não eram benignos uns com os outros, ardiam em ciúmes uns com os outros. E Paulo vem ensinar a igreja de Corinto, escreve aos Coríntios, e ficou escrita também para a igreja dos nossos dias, a aprendermos a amar verdadeiramente com o amor que Deus requer que amemos verdadeiramente uns aos outros. Então fica aqui, amados, esta mensagem para as nossas vidas nesta manhã. No próximo domingo, com a graça de Deus, se Deus assim permitir, se estivermos vivos, ou se Jesus não voltar até domingo, nós veremos, dando continuidade a esse tema acerca do amor. O que realmente importa é o amor.